Que a paz do Senhor esteja com vocês aí do grupo, amém? Eu quero louvar a Deus, mas essa oportunidade está aqui com vocês, meditando nas Escrituras Sagradas, amém? Olha só, amor, eu estava meditando aqui no livro da Epístola de Tito, né? Paulo escrevendo a Tito, né? E ele inicia dizendo da seguinte forma: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Amém? É bastante interessante notar aqui, irmão, porque Paulo, ele tinha uma preocupação, né, da continuidade, né, da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então ele estava enviando carta não somente a Tito, como também para Timóteo, né? E ele estava ensinando o proceder daqueles jovens, né, mediante a verdade que eles aprenderam através de Paulo. O bastante interessante, irmão, que Paulo vai falar e mencionar que no versículo 2 diz assim: em esperança de vida eterna, a qual Deus prometeu e não pode mentir, né? Então a gente observa atentamente que a fé, na verdade, ela é genuinamente, né, aquilo que mais nos dá esperança de eternidade. O bem da verdade é essa, porque a fé é para ser expressada, né, para a busca, né, de uma vida eterna. E por que que nós acreditamos nisso? Porque nós acreditamos que Deus, né, conforme Paulo vai falar aqui, que Deus ele não é homem para que minta. Então, Deus ele prometeu, há de cumprir. Mas nós precisamos entender, irmão, que esta palavra de fé, ela então tem que trazer esperança e edificação para que nós possamos então atingir esse objetivo. O objetivo principal da fé é a alimentação, né, de esperança de vida eterna. O evangelho é isso, né? É lógico e evidente, né, que ao percurso do nosso caminhar, a gente vai usar a sã doutrina, né, que Deus preparou para nós através dos apóstolos, né? E não só dos apóstolos, como também das escrituras sagradas no geral. Então, a gente entende e compreende que quanto os hebreus, né, eles falavam de educação, né? Educação, hoje a gente entende que educação é colocar o filho na escola e ele aprender a matemática, português, história, geografia, coisa e tal, preparar as pessoas, depois aplicam, né, um teste na criança para ver o grau de conhecimento que a criança adquiriu nos seus estudos. Mas os hebreus era diferente, eles usavam, ele entendia que a educação, na verdade, tinha que trazer, transformar, ou melhor dizendo, transformar a criança a ter santidade. Então eles entendiam, né, que a educação é quando a pessoa tinha a santidade, né, pronunciada e pregada para que ela seja o padrão de vida daquelas pessoas. Então esse era o costume do povo judeu, dos hebreus da época. Então Paulo vai trazendo exatamente aqui, dentro das escrituras sagradas. Então nós não devemos usar a nossa cultura, o nosso conhecimento hoje, né, para querer decifrar as escrituras sagradas. Nós temos que entender que o homem, ele deve ser santificado pela palavra de Deus, transformado pela palavra de Deus, mas acima de tudo, alimentando, né, a fé através da esperança de vida eterna. Esse é o objetivo principal do Evangelho. Isso tanto é verdade que Jesus, né, no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai dizer: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou vos preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o Evangelho nada mais é do que vida eterna, mas a vida eterna ela é alimentada pela fé através da esperança na palavra de Deus, porque Deus ele fez a promessa e ele é fiel para cumprir. Então, irmão, nesse trajeto, nessa caminhada que nós estamos caminhando, o objetivo central de Satanás é tirar de nós essa esperança, né? E tirar nós a fé através de dúvida, de medo, questionamento que neutraliza a fé. Nós não devemos
jamais a aceitar palavras negativas, né, ao contrário do inimigo para as nossas vidas, porque isso vai neutralizar a fé. Então, a fé, ela sempre é alimentada com esperança, né, e transforma e edifica o ser para que ele possa, então, prosseguir adiante naquilo que Deus prometeu a nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.